Olá, crianças, fizeram as nossas atividades de matemática? Vamos lá para a nossa correção? Então, vamos lá. Primeira página, que é a 47. É no jogo rápido, nós estamos vendo, né? Situações que vão acontecer e situações que não vão acontecer. Então, aqui primeiro, está lá só, cite outras situações que com certeza vão acontecer. Então, aqui é pessoal. Mas, por exemplo, se você falar assim, tomar banho todos os dias, é uma situação que vai acontecer direto, não é isso? É um exemplo que a tia Fernanda está dando. Existem outras que vão acontecer e você vai colocar aí para a tia Fernanda. Depois está lá assim, marque um X nas situações que não vão acontecer. Então, olha lá, a tia Fernanda já está aqui para vocês verem. Um peixe viver fora d'água não vai acontecer, porque se o peixe ficar fora d'água, ele morre. Uma pessoa ficar sem comer durante 20 dias não vai acontecer, não deve acontecer, porque senão ela vai ficar doente. Respirar debaixo d'água, nós, seres humanos, podemos respirar debaixo d'água? Não vai acontecer isso, né? Só se tiver um aparelho para a gente mergulhar e respirar. Ir para a escola voando é uma situação que vai acontecer? Nós vamos voando para a escola? Não vai acontecer. Assistir TV comendo pipoca é uma situação que vai acontecer. Então, essa aqui não poderia marcar, certo? Depois a número 3. Escreva outras situações que não vão acontecer. Então, aqui vocês vão colocar situações que não vão acontecer, correto? Então, aí você vai pesquisar com a mamãe, com a vovó, uma situação que não vai acontecer. Uma situação que não vai acontecer, por exemplo, é de uma criança da idade de vocês dirigir um carro. Isso não vai acontecer, né? Não pode acontecer, correto? Então, vamos lá. Número 4. Pinte os balões que tenham situações que com certeza podem acontecer. Então, vamos lá. Uma plantinha morrer por falta de água, você vai pintar, porque ela vai acontecer dela morrer. Suar depois de correr muito é uma situação que vai acontecer, você vai colorir. A unha crescer depois de ser cortada é uma situação que vai acontecer também. Então, você vai colorir. Agora, comer sem ter fome é uma situação que não vai acontecer. Se eu não tiver com fome, eu não vou comer, né? Então, esse eu não posso colorir. Então, eu vou colorir uma plantinha morrer por falta de água, a minha unha crescer depois que eu cortar, e quando eu corro muito, eu vou suar muito, né? Aí eu vou colorir. São situações que vão acontecer, que podem acontecer. Depois tem um desafio, né? Que a tia Fernanda vimos uma situação que pode acontecer, uma plantinha morrer por falta de água ou ficarmos suados. Agora você vai lá no seu caderno e vai desenhar, é o desafio, uma situação que não vai acontecer. Você vai colocar a data, né? Era para colocar a data, coloca lá, não vai acontecer. E você desenha a situação ou escreve. Depois nós passamos, né, pessoal, para a organização de dados de uma tabela. Que a tia Fernanda falou que organizar em tabelas, colocar a quantidade das coisas, fica mais fácil, fica mais organizado, vai ficar mais fácil para você somar, para ver quantas coisas você tem. Nesse caso aqui, nós vimos os exemplos da camisa, não é isso? Ele foi lá, ele queria saber o total de camisa, mas estava tudo misturado. O que ele fez? Ele fez uma tabela, organizou lá cores de camisa e as quantidades. E ele descobriu quantas camisas ele tem. E descobriu quantas cores de camisa que ele tem, não é isso? Agora o nosso jogo rápido. O nosso jogo rápido era para vocês organizarem a coleção de tampinhas que Lucas tem. Então, olha lá. A tia Fernanda fez uma tabela, está lá no livro, e colocou as cores, não é isso? Ó, amarela, verde, azul, vermelho e preto, não é? E aí, o que era para fazer? Eu teria que contar quantas tampinhas, olha, tampinhas amarelas, eu contei, tinha 6, a verde tinha 4, a azul 7, vermelha 5 e a preta 3.
Eu organizei aqui. Então, agora vamos lá. Organizando fica mais fácil da gente ver quantas tampinhas ele tem. Então, olha lá. Letra B. Qual o total de tampinhas que Lucas tem? Organizando aqui, somando as unidades, ele vai ter quantas tampinhas? 25 tampinhas. Então, era só somar, né? Juntar tudo e contar quantas tampinhas tem. Então, ele tem 25 tampinhas, correto? Olha lá, mudou de página. Tem outra tabela. Felipe organizou uma tabela de gastos que teve durante a semana na cantina da escola. Então, ele colocou os dias da semana e os valores que ele ganhou, que ele gastou, olha lá. Segunda-feira, R$6, terça, 12, quarta, 8, quinta, 7 e sexta, 11. Agora, nós vamos responder essas perguntas de acordo com essa tabela. Olha lá, qual o dia da semana em que Felipe mais gastou? Olha lá, foi na terça-feira, não é? Que ele gastou R$12. Qual o dia da semana em que Felipe gastou menos? Olha lá, observando os valores, foi na segunda-feira. Então, teria que escrever segunda-feira. Letra C. Qual o total que ele gastou nessa semana? Então, eu teria que somar, ó. Eu teria que somar o 6, mais o 12, mais o 8, mais o 7, mais o 11. Somando, montando a continha lá do lado, unidade, baixo unidade, dezena, debaixo de dezena, ele gastou R$44. Então, o valor total da semana dele foi R$44, certo? Na letra D, lembra que a tia Fernanda disse que a mãe dele tinha dado R$50 para ele? E eu perguntei, né? Será que foi suficiente esses R$50? Se sim, qual foi a quantia que restou? Então, se ele tinha 50, ele gastou 44. Então, os R$50 que a mãe dele deu foi suficiente para o valor que ele gastou, não é isso? Mas eu queria saber se sobrou troco, se teve o que restou para ele. Então, o que vocês teriam que fazer? Montar a continha, 50 menos 44, né? E que deu quanto? R$6, não é isso? Olha, a mamãe ia ajudar e vocês iriam colocar. Então, o dinheiro dele deu, né? Ainda sobrou para ele R$6 para ele gastar depois, correto? Então, vocês viram ó, que na tabela, organizando a tabela, fica mais fácil a gente somar, diminuir, a gente ver o que gastou mais, o que gastou menos, não é isso? Depois nós passamos para o que era uma pesquisa, que a pesquisa é saber a preferência, o gosto de determinado lugar ou determinada grupo de pessoas, né? Como aqui na sala de aula, que a professora fez uma pesquisa individualmente, ou seja, por aluno, cada aluno respondeu sobre o tipo de filme que eles gostavam, que ela queria saber qual era o filme preferido no geral da turma. Então, ela fez o quê? Organizou uma tabela. Então, ela colocou lá filmes de comédia, ação, romance, ficção. Então, ó, 12 alunos, 8, 3 e 7. No total, ela fez uma pesquisa com 30 alunos, certo? Ela organizou aqui. Mas para os meninos entenderem qual era o filme preferido da turma, né, que a maioria preferia, ela fez o quê? Um gráfico de colunas. Esse gráfico mostra o filme preferido da turma. Então, eu faço a tabela e posso colocar aqui no gráfico de colunas. Olha, ela organizou aqueles dados que ela teve da pesquisa no gráfico de colunas, olha lá. Ela montou o gráfico, ó, pôs o nome do gráfico e colocou as quantidades, ó. O 12, depois ela veio aqui, ó, tá vendo? Ela colocou a quantidade do filme de ação, o de romance e de ficção. Esse gráfico dá para a professora perceber, e os alunos também, qual foi o filme preferido da turma, né? Então, ela montou lá, ó, e todo mundo descobriu que o filme preferido da turma era
o filme de comédia. Para isso que serve o gráfico, viu, pessoal? Agora nós temos aqui, ó, um gráfico para vocês observarem. Esse gráfico foi feito uma pesquisa sobre qual cor que cada um preferia, né? Então, olha lá, o gráfico está aqui, não tem a tabela, mas olhando pelo gráfico eu consigo responder. Olha, a cor vermelha, a cor azul, o amarelo, o laranja e o verde. Então, observou. Então, o nome do gráfico, de que cor você mais gosta. Então, é o título do gráfico, que é a letra A. Então, de que cor você mais gosta. Aí perguntou, quantas pessoas gostam da cor amarela? Olha lá. Olhou no gráfico, 5. Então, 5 pessoas. Letra C, perguntou, da cor verde, quantas pessoas gostam? 6, olha. Vocês vão colocar o 6. É observar o gráfico. Quantas pessoas gostam da cor laranja? 4 pessoas. Aí lá no gráfico, contar e ver até onde parou a cor laranja, ó. Olha lá, ó, o 4. Tá vendo? No 4. Então, você vai escrever número 4 para a tia Fernanda. Quantas pessoas gostam da cor azul? Olhando no gráfico, são 7 pessoas. Quantas pessoas gostam da cor vermelha? 8. Agora, vamos lá. Agora, eu quero saber quantas pessoas foram entrevistadas na pesquisa sobre cor favorita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o resultado de cada cor e somar. Então, na hora que eu somar todas as unidades, foram entrevistadas o quê? 30 pessoas. Então, entrevistou 30 pessoas, cada uma deu uma resposta, foi colocada lá no gráfico e eu somei, porque eu quero saber o total de pessoas. Eu somei, deu 30 pessoas, correto? Depois tem um desafio, não é? Esse desafio aqui era para descobrir, né, quantos alunos gostavam do suco de morango. Então, na verdade, aqui, a tia Fernanda quer que vocês mandem foto desse desafio para eu ver quem é que vai conseguir fazer, tá certo? Mandem foto da atividade para a tia Fernanda ver. Beijo, pessoal. Até a nossa próxima aula de matemática.